Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero conversar com você e na verdade te alertar sobre um investimento que vem sendo de forma massivamente oferecida para os investidores por bancos e corretoras, que são os chamados fundos de investimento DI ou tão somente fundos DI, como uma alternativa para a sua reserva de emergência, ou seja, para aplicar aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 motivos pelos quais investir em fundos DI para esse fim, reserva de emergência, não faz sentido. E são investimentos, então, que não trazem eficiência de rentabilidade para você, ainda que sejam ativos que oferecem o que a gente chama de liquidez diária, ou seja, a possibilidade de você resgatar a qualquer momento, o que é uma característica extremamente necessária para aquele dinheiro que vai ficar na chamada reserva de emergência. E ao final da aula de hoje, além de te mostrar por que fundos DI não fazem sentido para a sua carteira como investidor, eu quero te mostrar um ativo que é extremamente simples, fácil e que tem um custo de manutenção de investimento bem mais barato do que os fundos DI e que vai ser 100% compatível e adequado para fins de reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Então assiste esse vídeo até o fim e vem aqui comigo. Bom, pessoal, antes de falar sobre os fundos DI, é muito importante que você tenha em mente o que é um fundo de investimento. Quando alguém te oferece um fundo de investimento, ou quando você, por exemplo, abre o aplicativo do seu banco ou corretora e vê um fundo de investimento, é muito importante você entender que um fundo de investimento se trata de uma reunião, um condomínio de investidores que se juntam, se unem, entregam o seu dinheiro para que um gestor, um profissional especializado do mercado financeiro, faça os investimentos ao invés daquelas pessoas diretamente aplicarem o seu dinheiro da forma como bem entenderem. Então perceba que um fundo de investimento é uma forma de você delegar a atividade de investir o seu dinheiro para o chamado gestor, um profissional certificado e formado pelo nosso mercado. E com isso, obviamente, você vai se expor, estará submetido a toda a filosofia e entendimento de investimento que esse gestor vai fazer. E com os fundos de investimento DI não é diferente. Ao invés de você, por exemplo, pegar o seu dinheiro e aplicar em algum investimento adequado para reserva de emergência, você vai delegar essa atividade de investir o seu dinheiro para o gestor e nos fundos DI, necessariamente o gestor, ele tem que investir pelo menos 95% do patrimônio dos investidores, ou seja, do patrimônio do fundo, em ativos de renda fixa, com risco semelhante aos títulos públicos do governo federal, que a gente conhece mais precisamente como os títulos do Tesouro Direto. Então perceba que um fundo DI, na prática, é um tipo de investimento em que você vai permitir, vai delegar para um gestor a atividade de investir o seu dinheiro e ele vai investir o seu dinheiro necessariamente de forma majoritária em títulos do Tesouro Federal, títulos públicos ou então investimentos de renda fixa que tem um risco muito semelhante a ele, sendo então um investimento seguro, mas que tem algumas objeções. E é o que eu vou te mostrar a partir de agora. O primeiro problema dos fundos DI é que, como obrigatoriamente eles têm que investir em termos majoritários, o patrimônio do fundo em investimentos extremamente seguros, como é o caso dos títulos públicos federais, o que por um lado é muito bom, que mostra que é um tipo de fundo de investimento de baixo risco, né? Isso faz com que os fundos DI eles tenham praticamente a mesma rentabilidade do Tesouro Selic, que é um tipo de investimento de renda fixa, também adequado para fins de reserva de emergência, em que você pode resgatar a qualquer momento, que é uma característica que a gente chama de liquidez. Então, tanto os fundos DI quanto o Tesouro Selic, eles vão ter praticamente a mesma rentabilidade, já que no fundo DI o gestor vai pegar o seu dinheiro e praticamente alocar em títulos do Tesouro Selic ou investimentos extremamente semelhantes. E com isso, o gestor vai então apresentar para você uma rentabilidade muito próxima ao do Tesouro Selic, nosso clássico título do Tesouro Direto, que é a rentabilidade de 100% do CDI. Colocando aqui na tela para você o gráfico de rentabilidade, por exemplo, do fundo XP Trend DI, que é um clássico fundo DI que a gente tem no mercado financeiro, você vai ver que de fato, então, esse tipo de fundo, historicamente, ele performa a mesma coisa do que 100% do CDI, que é também a mesma coisa do que a rentabilidade entregue pelos títulos do Tesouro Selic. E essa é a primeira característica que, por um lado, você pode achar que é muito bom, uma maravilha, rende 100% CDI, o que é uma boa rentabilidade para reserva de emergência, e de fato é. Só que você tem que lembrar que muitos dos fundos DI que são oferecidos no mercado financeiro, eles têm o que a gente chama de taxa de administração. Porque, afinal de contas, o gestor e a equipe dele não vão trabalhar de graça para você. E com isso, muitos desses fundos, então, como uma forma de rentabilizar, de remunerar o trabalho do gestor, é cobrando de você uma silenciosa taxa de administração, que geralmente ali é de 0,25% ao ano. É claro, existem fundos DI que também têm taxa zero. Por exemplo, esse fundo, o Trend DI,
DI da corretora XP, ele tem uma taxa zero, mas tem muitos fundos DI que são oferecidos por aí que tem taxa de administração, ou seja, você vai remunerar um gestor, pagar uma taxa de administração, que é dinheiro saindo do seu bolso, do seu patrimônio, para que ele praticamente invista em títulos do Tesouro Selic, o que não vale a pena. Então toma muito cuidado. Se te oferecerem um fundo DI, dá uma olhadinha, procura saber sobre a taxa de administração e confirme se de fato tem taxa de administração, porque se tiver, pessoal, faz muito mais sentido você por conta própria investir em títulos do Tesouro Selic, concorda? Além disso, pessoal, a terceira característica dos fundos DI que vocês têm que tomar muito cuidado é que há uma incidência de imposto de renda, ou seja, uma forma de tributação, que é muito danosa, ela é extremamente ineficiente ao investidor, que é o chamado imposto de renda come cotas. Alguns de vocês aí já ouviu falar sobre essa forma de incidência tributária? É o seguinte, pessoal, quando você investe em títulos do Tesouro Direto, CDBs, que são clássicos investimentos de renda fixa, a incidência de imposto de renda é retido de forma automática no vencimento ou quando você resgata o seu investimento, que é o imposto de renda nas alíquotas que a gente chama de regressivas, que incidem conforme essa tabela que eu vou colocar aqui na tela para você. E perceba que você só pagará imposto de renda quando chegar o vencimento da aplicação ou quando você resgatar em um determinado momento, de forma que antes disso, toda a rentabilidade do seu dinheiro, ela permanecerá investida, rendendo e fomentando a dinâmica que a gente chama de juros compostos, que é o quê? O rendimento anterior dos seus investimentos de renda fixa serão utilizados como base de cálculo para o cálculo do retorno futuro, num efeito que a gente chama de bola de neve. Então, na renda fixa, de forma tradicional, há a incidência dos juros compostos que fomentam, maximizam, tornam muito mais eficiente os rendimentos do seu dinheiro. Contudo, nos fundos DI, e na minha visão é a principal característica negativa desse tipo de investimento, é que há um imposto de renda come cotas. E você não paga imposto de renda nos fundos DI no vencimento da aplicação ou quando você vai resgatar, até porque os fundos DI, classicamente, eles não têm vencimento, né? Se você quiser deixar seu dinheiro aplicado lá ad eternum, você consegue. E no caso dos fundos DI, não tem então a incidência de imposto de renda quando você vai resgatar, né? Quando você resgata as suas cotas de investimento, mas sim de forma automática de 6 em 6 meses. Em março e em novembro, haverá a incidência do imposto de renda come cotas sobre os rendimentos da sua aplicação, independentemente de você ter colocado as suas mãos no dinheiro, de você ter resgatado o seu patrimônio. De forma que é como se você tivesse a cada 6 meses sacando parte dos seus rendimentos, né? E isso reduz o efeito dos juros compostos. Porque ao invés daquele dinheiro estar lá, depositado no seu investimento, rendendo, fomentando os juros compostos, aquele dinheiro está sendo resgatado de forma parcial e sendo entregue à Receita Federal, enfraquecendo o poder dos juros compostos, como vocês podem ver por esse gráfico comparativo de rentabilidade entre o investimento que tem a incidência do imposto de renda come cotas e investimento que não tem a incidência desse imposto. Perceba por esse gráfico que quando há incidência do imposto de renda come cotas, há um efeito muito mais ineficiente dos juros compostos. Enquanto quando a gente tem um investimento que só tem imposto de renda sendo aplicado no vencimento ou no resgate, você tem uns juros compostos muito mais poderosos, trazendo uma eficiência de retorno muito maior pelo seu dinheiro. De forma que, sempre que você vê algum tipo de investimento que tenha incidência do imposto de renda come cotas, e basicamente isso acontece com os fundos de renda fixa, os fundos multimercado, você pode lembrar que é a pior forma, a forma mais danosa de incidência tributária para você, investidor. Então, tome muito cuidado com os fundos DI. Geralmente, eles são oferecidos para você com a incidência de taxa de administração, com a incidência do imposto de renda na forma de cotas e com uma rentabilidade que é a mesma do Tesouro Selic. Sendo essas, então, as 3 características que, na minha visão, me desencorajam de investir nesse tipo de aplicação. Antes de finalizar esse vídeo, inclusive, eu quero te mostrar na tela do meu computador aqui na prática, né, um fundo de investimento DI para você ver como que ele se apresenta para você e vou te mostrar então investimentos alternativos aos fundos DI que vão te trazer muito mais eficiência de retorno, rentabilidade e com menor custo de manutenção de investimento. Lembrando, pessoal, que inclusive se você quiser aprender a investir comigo, contando com o meu suporte pessoal e com a minha didática, entre na lista de espera do treinamento Mapa do Tesouro, pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Dito isso, vamos lá analisar a lâmina do fundo Trend DI Simples da corretora XP, fundo esse aqui que é replicado por vários outros bancos e instituições. Estou utilizando aqui o fundo Trend DI da XP apenas como exemplo, mas perceba, pessoal, que esse fundo aqui, ele é um fundo que é menos pior do que outros fundos DI que tem no mercado, porque ele não tem taxa de administração. Há fundos de outros bancos e corretoras que cobram taxa de administração,
Só que se você olhar o retorno acumulado ao longo do tempo do Trend DI simples, pessoal, ele é basicamente, olha, o mesmo do CDI. Né? Ele rende de uma forma muito próxima ao CDI, que é a rentabilidade equivalente ao Tesouro Selic. Só que você vai arcar com o imposto de renda na forma come cotas e também, a depender do fundo, com a taxa de administração. E algo muito importante você perceber é que quando você investe em ativos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, você tem a incidência do imposto de renda conforme a alíquota regressiva dessa tabelinha que eu trouxe para você há alguns minutos atrás no vídeo de hoje. Já no caso dos fundos DI, a tributação conforme o imposto de renda come cotas. E a depender do fundo, se ele é de curto ou longo prazo, você tem as seguintes alíquotas. Se você tem um fundo que é classificado como de longo prazo, que é o caso desse Trend DI aqui da XP, você terá alíquotas de imposto a incidir conforme essa tabelinha que eu estou colocando aqui para você, que é a tabela incidente de imposto de renda sobre os fundos de investimento de longo prazo. Agora, se você tiver um fundo DI que é classificado como de curto prazo, haverá incidência da tabela de imposto de renda conforme essa outra tabela aqui, com alíquotas que são mais altas para você, investidor. Então, ainda tem que tomar cuidado com isso, né? Analisar se o fundo DI que você está investindo é um fundo de curto ou de longo prazo, e essa classificação é feita com base na média de tempo de vencimento das aplicações que tem dentro desse fundo. Se é um fundo que tem aplicações com média de vencimento superior a 1 ano, você terá a classificação de longo prazo e vai ter incidência tributária, conforme essa tabela que eu coloquei aqui para você alguns segundos atrás. Agora, se for um fundo que tem prazo de vencimento médio das aplicações que tem dentro dele abaixo de 1 ano, né, a incidência das alíquotas de imposto, elas são muito mais danosas para você. Então, ainda tem isso para você tomar cuidado. E aí, depois de toda essa longa trajetória de conhecimento que eu trouxe aqui para você, você pode ter se convencido, afinal de contas, que fundos DI não vale a pena. E aí, onde que a gente vai investir, então, para fins de reserva de emergência? Para a gente aplicar o nosso dinheiro para vir a resgatar a qualquer momento com liquidez diária. E na minha visão, uma alternativa muito mais simples, eficiente e barata, porque não tem taxa de administração, são os chamados CDBs de liquidez diária, que rendem 110% do CDI. Quais são as vantagens desse tipo de CDB? Eles não têm incidência de imposto de renda come cotas, mas apenas no vencimento ou no resgate da aplicação. E além disso, eles rendem 110% do CDI, ou seja, uma média ali superior à dos fundos DI e também do Tesouro Selic, que é de 100% do CDI. E você encontra esse tipo de CDB em instituições com contas digitais gratuitas, como é o caso dos bancos Afisa Direto e da Ecoval. Nessas instituições, inclusive, tem condição especial de abertura de conta para você, conforme as instruções que vão ficar aqui embaixo na legenda. E aí você, um investimento simples, fácil, rápido de fazer, sem taxa de administração, sem imposto de renda come cotas e com liquidez diária, ou seja, em todos os dias úteis, você vai ter inclusive uma rentabilidade superior à do Tesouro Selic e dos fundos DI, com a segurança de instituições sólidas e seguras como essas que eu disse aqui para vocês, os bancos Sofisa e da Ecoval. Eu, particularmente, tenho a maior parte da minha reserva de emergência investida em CDBs de liquidez diária, e como eu faço isso com o meu patrimônio, acho válido contar para vocês, o que eu acho que realmente faz sentido, vale a pena e é eficiente, ainda que seja para aquele dinheiro que você pode vir aí a precisar resgatar no curto prazo. E a análise de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, entendido o porquê que não faz sentido investir em fundos DI, o porquê que eles perdem em eficiência para ativos extremamente simples e fáceis de aplicar, como é o caso dos CDBs de liquidez diária. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.